Bom, mais uma vez a gente volta aqui, o canal Ideias Soltas ao Vento do YouTube, para falar das pílulas sobre a reforma administrativa. Infelizmente, além do tema que a gente já ia tratar, a gente vai ter que agregar duas novas medidas tomadas pelo governo que não se aguenta em esperar essa reforma da morte do serviço público e quer antecipar esse fim, essa morte, essa rapina do Estado brasileiro, com duas medidas que ele tomou, bem ao estilo autoritário de governar, dois decretos. Decretos têm aplicação imediata, não vão ao Congresso, que ele baixou na última segunda-feira, dia 26. O decreto 1530 e o decreto 1531. O decreto 1530 já está na mídia, muitas pessoas batendo, é o decreto que coloca o SUS, o Sistema Único de Saúde, sua gestão, seu planejamento, todo na mão do Ministério da Economia. O Ministério da Economia que vê a saúde, deixa claro pela lógica do decreto, como uma oportunidade de negócio. No meio da pandemia, o governo pensa em desmontar, deixa claro, o seu desejo para todo o serviço público, mas chega a ser cruel, especificamente na saúde, você criar um decreto que centraliza na economia, nas razões econômicas, o Ministério da Saúde e as estruturas de saúde do país, pensando-as como uma oportunidade de negócio, quando a gente vê morrer por dia centenas e às vezes milhares de brasileiros. E o segundo decreto vai na mesma linha, esse não está sendo muito comentado, o decreto 1531. Ele, de uma maneira, talvez um passo a menos, ele faz a mesma coisa para todo o serviço público. Todo o serviço público brasileiro, a partir do decreto 1531, vai ter que adequar os seus planejamentos, as suas múltiplas tarefas. Você imagina um instituto que faz pesquisa espacial, um outro que faz pesquisa de medicamentos, uma universidade pública, todos vão ter que adequar seus planejamentos a normas e ritos administrativos vagos que respeitarão as determinações do Ministério da Economia. O serviço público como um todo, com esses dois decretos, está sendo colocado nas mãos do Ministério da Economia, que vai definir, no caso do SUS já de imediato, formas para sua privatização e do resto do serviço público, formas de controle para limitar atuação de órgãos e para possibilitar no futuro a rapina, a destruição desses órgãos. Essa é a novidade da semana. Além disso, a gente estudando a reforma administrativa, junto com os companheiros que têm colaborado com o canal, como é o caso do Paulo Lindsay, que eu sempre cito, a gente viu o princípio da inovação. Mais um princípio vago, em cima de uma palavra bonita, de uma palavra que genericamente ninguém é contra, inovar, mas esse princípio da inovação, ele esconde uma bomba como o princípio da imparcialidade, como o princípio da coordenação. O que faz o princípio da inovação? Diz que o governo tem que ter a obrigação de inovar os serviços. Então, o governo vai definir, a partir desse princípio genérico e não claro, quais serviços que podem sofrer inovação. Por exemplo, quais pessoas que podem ser substituídas por uma máquina. Isso na avaliação do governo. Vou dar um exemplo, sei lá, algum atendimento da população em geral que pode ser transformado por inteligência artificial. E aí, eu estou dando um exemplo, mas podem ser vários. O governo vai definir o que pode ser inovado. As atividades que forem inovadas poderão ter as antigas carreiras que cuidavam delas consideradas carreiras obsoletas. O que isso significa? Que o serviço público prestado por essas atividades vai ser feito de forma automática ou reduzida e os servidores dessas atividades, em estando numa carreira obsoleta, mesmo tendo a estabilidade anterior, poderão ser demitidos. Então, essa é a da semana, A gente tem que ver dois decretos novos de um governo que não se aguenta a esperar uma reforma que já é assassina dos serviços públicos. A única coisa boa, se a gente pode dizer isso, é que, pelo menos no caso do SUS, fica claro qual é a ideia do governo. Está claro que é fatiar e rapinar o Estado. Então, a gente pede, que a gente tem feito vários vídeos sobre a reforma administrativa, sobre outras temáticas. Não deixe de entrar no nosso canal, no YouTube, Ideias Soltas ao Vento, se inscrever, curtir e compartilhar esses vídeos, que a gente precisa divulgar a informação, a gente precisa fortalecer a luta contra uma reforma administrativa que é totalmente anti-povo, anti-sociedade.